Tudo certo por aí? Bom, o horário é chegado. Boa noite, meus caros. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Antes de começar, vou fazer um agradecimento, para que eu não esqueça. Nós temos a nossa parte de informática, nossos agradecimentos, nossas fonoaudiólogas virtuais. Nós temos mais de 3.718 pessoas do idioma português que assistem ao nosso programa eventualmente. Português Portugal, 92, 30 norte-americanas, 10 espanholas, 8 franceses, 5 alemães, 4 italianos, 3 do Reino Unido, 2 espanhóis, tem também aí pulverizados Indonésia, Bulgária, árabes, coreanos e até da Eslováquia. Isso demonstra um crescimento, isso demonstra a atenção, o agradecimento a todos vocês em relação à Casa Espírita Nosso Lar, Centro Espírita em São Carlos, aonde uma vez ao mês nós trazemos um convidado de fora, ou uma convidada de fora, que traz a sua experiência na sua casa, no seu ambiente de trabalho, a maneira como tocam os seus trabalhos, tudo à luz da doutrina de Kardec e os ensinamentos do Mestre Jesus. Entendemos que essa troca é altamente saudável, isso nos ajuda e esperamos que ajude também aquele que vem nos presentear na noite de hoje, que já vou apresentar a vocês. Antes, alguns recadinhos da casa. No dia 14/3, nós temos a tradicional festa do Tony Angeli, renomado artista, que graciosamente vem nos ajudando de longa data. Quantos anos, Tony? 37? 37 anos. Festa para a família, 37 anos. Graciosamente, ele vem, vende aí o seu serviço. Festa italiana para comer um pouquinho, né? Tomar alguma coisinha, etc. E o dinheiro é 100% revertido para a instituição de caridade. 100%. Sintam-se convidados, o convite esse ano vai ser R$100 a pessoa, tudo incluso, só que me parece que apenas vinho ficará de fora, é isso, não é, Toninho? Muito bem, um jantar aí, sintam-se todos convidados, podem ser adquiridos na casa, podem ser adquiridos ali, basta ser pedidos para a Mariusa posteriormente. Muito bem. No tocante ao aspecto doutrinário, logo as inscrições para o COEM estão abertas, não é isso, Toninho? Ainda dá para as pessoas se inscreverem. Faltam poucos lugares, muito bem. Já passamos de 50 inscritos, é isso? Quebrando recordes aí. Muito bem, então aqueles que estiverem interessados, a data prevista para o início é no dia 2/3. Sintam-se convidados, aqueles que tiverem interesse, iniciarem os seus estudos acerca da doutrina espírita. Ok? Temos também o ESD, aliás, vejo grandes rostos por aqui, nossos alunos, estudantes esforçados, dedicados e futuros palestrantes. Também já iniciou os seus trabalhos, 2/3, para quem está começando. Para nós, o bicho já está pegando, desde janeiro, não é isso? Já estamos nos estudos. E os nossos agradecimentos também às meninas que estão fazendo um brilhante trabalho em relação à evangelização infantil. Bonito isso, não é? Educando desde pequeno, conseguimos formar um adulto melhor. Bom, vamos lá, que o nosso tempo é exíguo, curto. Fazer uma apresentação da Sandra. A Sandra Fiore é de Araraquara. Né? Ela é artista plástica, tem 2 filhos, trabalha na União Espírita Pascoal Gross, correto, Sandra? Muito bem, e vai abordar o assunto Paulo de Tarso e a primeira carta aos Coríntios, correto? Pessoal que quiser te fazer pergunta, faz ao meio, no fim? No final? Tá, tudo bem, gentileza dela. Meus caros, como de hábito, toda reunião espírita iniciar-se-á com uma oração, para padronizarmos um pouco mais o nosso padrão vibratório. E futuramente encerrar-se-á também, se Deus assim o permitir. Muito bem, Nelsinho, você pode dar uma mão para nós, querido? Fazer a oração? Depois passa o microfone para ela, por favor.
Boa noite a todos, os irmãos que nos acompanham aqui na casa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse momento, então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Jesus, o Mestre, para que possamos, na noite de hoje, ouvir tudo aquilo que vai nos ser passado a respeito de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios. Que possamos, então, acolher todos esses ensinamentos dessa noite em nossos corações, mas que possamos, sobretudo, depois distribuí-los com aquele que conosco participa. Então, a Mestre Jesus, mandai que os vossos santos, santa bênção, venha sobre nós, que possamos, então, ser acolhidos essa noite, também pelos amigos espirituais dessa casa, que junto estão, para nos incentivar, nos dar força, para que possamos, cada dia mais, elevarmos um pouquinho mais essa doutrina espírita, que tanto nos ajuda, que tanto nos ensina. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, que assim seja. Com vocês, Sandra. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande retornarmos a esta casa. Quero também deixar meu abraço fraterno aos internautas, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. E que nessa noite possamos refletir um pouquinho mais sobre aquilo que de fato viemos trazer. Eu digo, não sou oradora, eu sou expositora. Qual é a diferença? O orador nasce com o dom da palavra. Eu vou lá compilar as informações, reunir as informações e trazê-las. Então vamos, e eu como expositora, eu digo que talvez eu seja a pessoa que mais esteja necessitando de fato desses ensinamentos. Não é privilégio, é responsabilidade. Então hoje, como foi dito, nós vamos falar sobre Paulo de Tarso, e a primeira carta aos Coríntios. Na verdade, carta ou epístolas, seria epístolas com características de carta. Paulo, ele teve uma importância muito grande, porque ele foi aquele que consolidou o cristianismo. Através das viagens que ele fazia, porque ele tinha cidadania greco-romana, e isso facilitava as suas viagens. E conforme ele ia fazendo suas viagens, depois da sua conversão, ele fundava comunidades. E nessas comunidades, depois, aqueles que a frequentavam, iriam estudar os ensinamentos de Jesus. Quando ele começou a fundar as comunidades, ele não podia estar, porque era muito dificultoso para poder se locomover. Não é como hoje, que nós pegamos carro, nós pegamos ônibus, nós pegamos um avião. Imagina, naquele tempo, eles tinham que ir muitas vezes a pé ou através de caravanas. Então, de fato, era muito difícil ele estar. E o que ele fez? Numa noite ele orou e perguntou a Jesus o que ele deveria fazer. E Jesus o aconselhou que ele escrevesse essas cartas. E a partir daí, ele passou a escrevê-las. Mas quem foi Paulo de Tarso? Na verdade, Paulo é um nome latino, porque, na verdade, o nome dele era Saulo, ou Saul, em hebraico, porque o seu pai deu esse nome até para poder homenagear o primeiro rei dos israelitas, que era o rei Saul. E depois do rei Saul veio o rei Davi, que muitos conhecemos, porque através da árvore genealógica que Mateus faz, seria aquele que seria o Messias, seria da descendência do rei Davi. Portanto, a hora que ele faz a árvore genealógica, nós vamos ver que de Davi até José e depois Jesus. Mas Saulo, ele nasceu de uma família que tinha condições. Ele era um fariseu. O que isso significa? Dentro do judaísmo, haviam vários grupos.
os saduceus, os escribas e os fariseus, entre outros. Mas os fariseus eram aqueles que, de fato, eram ultraconservadores. E Saulo, sua família, era farisaica. Quando ele era jovem e o seu pai tinha posses, o enviou até Jerusalém, onde ele pudesse estudar, porque o seu pai era um artesão que fabricava tendas. Ofício esse que ele passou para Saulo. E ele enviou Saulo, portanto, a Jerusalém para poder estudar com um grande mestre da época, que era Gamaliel. Portanto, ele foi para Jerusalém estudar com Gamaliel. Gamaliel, ele era líder da corte suprema judaica. Ele era um grande mestre na época. Ele era neto de Eliú. Eliú também foi um outro grande mestre que tinha uma escola. Portanto, Gamaliel seguiu os passos do avô. E ali, Saulo foi aprender, além de aprender filosofia, aprender literatura, ele falava vários idiomas, ele também aprendeu, né, ou entrou mais em contato ainda com os ensinamentos de Moisés e os profetas. Porque os judeus, na verdade, eles seguem a lei Portanto, ele foi lá estudar, na verdade, Jesus. Na época, Jesus já havia retornado à pátria espiritual. Mas a sua curiosidade era muito grande em conhecer de perto aquilo que eles chamavam seita do Nazareno. E ele, portanto, foi a primeira comunidade, que já havia comunidade cristã, que era a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, não pensem vocês que era uma casa à beira do caminho, mas caminho é aquele que conduz. Então, ele foi a essa casa para poder ver como eram os discípulos, como eram que os cristãos, na verdade, trabalhavam, faziam, de acolhimento. Era uma casa que recebia pessoas espirituais, e ali eles aconselhavam e ajudavam naquilo que podia. Ele conheceu aquele que já estava morto, que é Estevão. Só que Estevão era um nome que o Estevão passou adotou, na verdade, o nome Estevão, porque o seu nome era Gesiel. Os romanos perseguiam a sua família, e a perseguir a sua família, seu pai, inclusive, foi morto. O que ele fez? Ele mudou o nome de Gesiel para Estevão. E, nesse momento que ele fugiu, né, ele se perdeu da sua irmã, Abigail, não sabia onde ela estava. Mas lá foi Saulo, a Casa do Caminho. Chegando lá à Casa do Caminho, ele ficou extremamente impressionado com aquela figura de Estevão, porque Estevão também tinha o dom da oratória. E quando Estevão começou a falar das leis mosaicas, de Moisés, estava tudo muito bom. Quando ele começou a falar de Jesus, Saulo já não gostou, não admitiu. Tanto que ele manda prender alguns cristãos, inclusive Estevão. Quando Estevão é preso, Gamaliel, que era o seu mestre, tentou interceder por aqueles cristãos. Ele até soltou os cristãos, mas permaneceu Estevão preso. E no dia que Estevão foi condenado à lapidação, que vem a ser apedrejamento, quando Estevão foi apedrejado, ele convidou a sua noiva para estar presente, porque logo em seguida ele iria dentro ali do sinédrio, quando, na verdade, Abigail, do lado de fora, mal podia esperar que aquele que havia sido apedrejado era aquele seu irmão. Quando ela entra e vê o seu irmão, já tinha sido apedrejado, já estava
caído ao chão, foi um momento que ela reconheceu, conseguiu chegar até ele. Mas Estevão, mesmo caído, não esboçava revolta nenhuma. Não tinha revolta em seu. Isso também surpreendeu a Saulo. Logo em seguida, Estevão vem a desencarnar. Isso estremeceu as relações de Saulo e Abigail. Um tempo sem se verem, mas o amor era muito grande. Ele, portanto, vai ali em busca da sua amada Abigail. E quando ele chega, ele encontra Abigail já doente. Além dela estar doente, algo também o deixou mais triste ainda. Ela havia se convertido ao cristianismo. Logo depois, ela também vem a desenganar. Mas ele, revoltado, queria saber quem é o responsável por ter convertido Abigail. E descobre que é Ananias. Mas aonde estava esse Ananias? Ficou sabendo que ele estava em Damasco. E ele então pede permissão ao Sinédrio para ir em busca de Ananias. Ele pega algumas pessoas e vão pela estrada. Próximo a Damasco, uma luz muito grande aparece, e nessa luz, uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então responde perguntando: quem és tu, Senhor? Ele diz: Jesus. Imaginem vocês que Saulo não pôde expressar em palavras o seu sentimento, porque até então ele perseguia os cristãos. E naquele momento ele está de frente com Cristo, com Jesus. É como se ele estivesse preso numa coraça e essa coraça tivesse se aberto. É como se ele estivesse cego e passou a enxergar com os olhos da alma. Porque nesse momento ele ficou cego das vistas, porque a luz era intensa. E ele então pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Porque nesse momento ele sentiu que tinha uma missão. Missão que com certeza ele recebeu muito antes de reencarnar, porque todos nós recebemos missões. E qual que é a primeira missão que todos nós recebemos? De fazer bem. Só que existe o livre-arbítrio. Nos desviamos muitas vezes da nossa missão. E outras missões temos também. E com certeza Paulo recebeu essa missão de trabalhar com Jesus e trabalhar por Jesus. Só que ele se desviou do caminho por um tempo. Toda aquela sua vaidade, o seu orgulho, o afastou da sua verdadeira missão. Mas também foi importante, né, tudo aquilo que ele aprendeu para poder depois trabalhar, colocar em prática naquilo que ele ia fazer, que era a divulgação do cristianismo. E nesse momento, portanto, Jesus diz a ele: vá até Damasco, que eu enviarei alguém para poder estar contigo. Ele vai a Damasco e fica lá. Uns dias depois aparece alguém batendo-lhe a porta. Quem é? Ananias. Aquele a quem ele foi perseguir. Mas antes, quando Jesus chega a falar com Ananias, ele diz a Ananias para ir lá para poder estar com Saulo. E Ananias ficou com medo. Sabia que Saulo perseguia os cristãos. Ele disse: não vá, porque esse é o vaso escolhido pelo Senhor. Por isso que dizemos que Saulo foi, de fato, diante do seu planejamento reencarnatório, dado a ele a missão de trabalhar com Jesus. E lá vai Ananias, vai conversar com Saulo. E quando ele chega lá, Saulo estava cego, o que ele faz? Ele cura as vistas de Saulo. Ele cura e, a partir daí, Saulo resolve conhecer um pouco mais os ensinamentos de Jesus, quer conhecer um pouco mais aquilo que Jesus deixou. Ele vai para o deserto para poder refletir, para depois poder sair e levar os ensinamentos e mandar, através das suas
epístolas ou das suas cartas, como queiram, às comunidades a qual ele fundou, para ter um entendimento maior daquilo dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel disse que Paulo foi o agricultor que melhor aclimatou a flor do Evangelho no coração dos homens. Era essa a missão de Saulo. Porque quando ele se converte, ele deixa o Saulo orgulhoso, prepotente, egoísta de lado, para se transformar no humilde Paulo, a que ele de fato ia servir a Jesus. Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, na página 8, ele diz assim: os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então, muitos advertirão que Paulo recebeu um apelo direto do Mestre. Mas e nós? O Cristo já esteve entre nós há mais de 20 séculos. Os seus ensinamentos estão aí. Somos espíritos milenares. Quantas reencarnações já tivemos? Quantos contatos já tivemos com os ensinamentos de Jesus? Será que o Cristo vai precisar aparecer para cada um de nós, para termos consciência da nossa responsabilidade em trabalhar com Jesus e por Jesus? O que nós temos que fazer? Eu disse, qual é a primeira missão que cada um de nós recebeu? Todos recebemos a mesma missão antes de reencarnar: de fazer o bem. Essa é a missão, é a primeira missão que nós recebemos, de fazer o bem. E quando nós fazemos o bem contagia. Quantos de nós já não se emocionou diante de um quadro, de alguém que fez alguma coisa, um vídeo ou uma atitude? Nos emocionamos muitas vezes, porque o bem contagia. A missão que nós temos, a primeira missão é de trabalhar com Jesus, por Jesus, através do bem que nós devemos fazer. O que Jesus disse? Vós sois luzes. A nossa luz se amplia através do bem que fazemos. E a nossa luz se ampliando, nós iremos, de alguma forma, ajudar aqueles que estão próximos de nós na escuridão. Através da nossa atitude. Então, vamos trabalhar com Jesus. Nós somos os trabalhadores da última hora. Por que os trabalhadores da última hora? Porque muitos já vieram antes de nós. E nós já estamos em contato com os ensinamentos de Jesus há muito tempo. Paulo de Tarso dizia: quem tem Jesus no coração tem as suas necessidades modificadas. E ter Jesus no coração não é simplesmente crer, é viver Jesus. É colocar em prática os seus ensinamentos. Por isso que Paulo dizia: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E é esse Cristo que precisa viver em cada um de nós. É refletir quem somos. Conquistamos muitas coisas positivas durante essas várias reencarnações. Mas temos muitas outras coisas também para poder. Em Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13, é justamente o seu entendimento acerca da caridade. E o que é caridade? Será que caridade é o ato de dar alguma coisa a alguém? Será que caridade é eu dar um dinheirinho na rua para alguém que está pedindo? Um prato de comida para aquele que passa de casa? Ou será que é eu pegar roupas do meu armário e mandar para uma instituição? Isso seria caridade?
seria se ela fosse envolvida também em sentimentos. É preciso, portanto, atitude, caridade, a verdadeira caridade é atitude e é comportamento envolvido com sentimento. E é isso que nós vamos analisar nessa primeira epístola que ele escreve aos Coríntios. Essa carta maravilhosa, que é um poema, que inclusive virou música, né, do Legião Urbana, quando ele diz assim: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Algumas traduções trazem amor no lugar de caridade. Não importa, porque a caridade é o ato que deixamos fluir o amor. Não se chega ao verdadeiro amor se não for através do bem e da caridade. Mas ele diz, e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, o que seria isso? Mas se eu não tivesse caridade, ou seja, é todo aquele que tem o dom da palavra. É todo aquele que tem a facilidade para falar. É todo aquele que conhece os ensinamentos e está muitas vezes numa tribuna, usando o púlpito para falar, seja numa casa espírita, seja numa igreja católica, ou seja numa igreja evangélica, não importa. A pessoa, na verdade, fala a língua dos homens e dos anjos. Mas se ele não tiver o comportamento do bem, vai ser exatamente como diz o Paulo. Vai ser como um metal que soa ou como um sino que tine. Vai fazer barulho, mas não vai chegar no objetivo. Porque todos nós, somos portadores de fluido magnético. Assim como o médium, para ser um bom médium, ele precisa conquistar virtudes cada vez mais. Para ser um bom médium, um bom instrumento, o palestrante também. Ele precisa cada vez mais se vigiar, se policiar, para ter o magnetismo, para envolver as pessoas, para tocar o coração das pessoas. Porque a palavra, ela tem força, quando ela vem acompanhada de exemplo. Porque senão nada adianta. Por isso que eu disse, eu não sou uma oradora, eu sou uma expositora e venho aqui trazer a mensagem. Mas essa mensagem que eu trago para vocês, eu preciso tanto quanto. Porque eu sempre digo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho que me convencer que eu tenho que me transformar, que eu tenho que me modificar, que eu tenho que me melhorar. Se eu quero utilizar a palavra e tocar o coração das pessoas. Por isso que ele diz, e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse comportamento do bem, o comportamento da verdadeira caridade, de nada adiantaria. Na Viagem Espírita, de 1862, Kardec diz, ensinai, pois, a caridade. Ensina a caridade, fala da caridade, porém, pregue pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão em decepção. Ensinai a caridade. Mas o exemplo é mais forte ainda do que a palavra. Eu tenho que exemplificar. Mostrar através da minha atitude e através do meu comportamento. Só isso, de fato, é que vai construir o reino de Deus. E o que vem a ser o reino de Deus? Algumas pessoas acham que o reino de Deus é um local. E é muito comum, às vezes, ouvirmos isso. Olha, fulano de tal morreu, agora ele está no reino de Deus. Que bom que fosse tão fácil assim, não é? O reino de Deus, Jesus deixou bem claro, é a obra divina no coração dos homens. Então, eu conquisto o reino de Deus através do bem. Eu costumo dizer que as virtudes que nós precisamos conquistar é exatamente os tijolinhos que vão construir o reino de Deus
em nossos corações. Deus está em todo lugar. Deus está em nós. Nos aproximamos cada vez mais de Deus através do bem que fazemos. Construímos o reino de Deus através do bem que fazemos. E Paulo continua: e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira a transportar os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. O que é o dom da profecia? Médiuns. Na época de Jesus, ou antes de Jesus, no Antigo Testamento, eles falavam de profetas. Profetas eram aquelas pessoas que eram intermediárias. Mas nós dizemos, mediunidade não é privilégio. Não, é responsabilidade. O médium, ele vem com essa mediunidade, ele vem com essa sensibilidade para trabalhar primeiro para se melhorar. E ser um instrumento humilde para poder ajudar o próximo, para poder receber as informações que vêm do alto e poder passar adiante. Porque Deus não privilegia ninguém. Nem Jesus foi privilegiado. Jesus foi criado exatamente como nós, simples e ignorantes. Hoje ele já está, faz parte da ordem crística. Então, ninguém é privilegiado. Médium não é privilégio, mas é responsabilidade. Também ele diz, e se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência? O conhecimento é uma ferramenta muito importante para todos nós. Assim como Jesus foi mestre, sendo o mestre, ele nos trouxe ensinamentos, a doutrina espírita também é uma doutrina pedagógica. A finalidade da doutrina espírita é ajudar a cada um de nós na sua transformação. Então, nós entendemos que se a doutrina espírita ela é pedagógica, a finalidade é ensinar, o conhecimento é importante para cada um de nós. Mas o conhecimento deve ser apenas a ferramenta de transformação. Não adianta eu ter conhecimento e não saber o que faço com ele. Então, é ter conhecimento, mas esse conhecimento tem que despertar em mim algo que eu possa me modificar e que eu possa me transformar. Nós vamos ver lá nós possamos, quando ele diz, é pela educação mais do que pela instrução que a humanidade evoluirá. Ou seja, a instrução é apenas a ferramenta de educação. Educação de quem? Nós, enquanto espíritos. Então, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não tiver comportamento do bem, se eu não agir no bem e na caridade, isso nada adianta. E ele diz também, e mesmo que eu tenha toda a fé de maneira a transportar um monte, mas eu não tiver caridade, isso nada seria. Porque fé também não é sinônimo de caridade. Fé não é sinônimo de caridade, porque Tiago já dizia, fé sem obra é morta. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que agir no bem. Eu tenho que fazer o bem. Portanto, não adianta eu ter mediunidade, não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu ter fé, se eu não tiver comportamento do bem. E ele diz, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada me aproveitaria. Mas será que Paulo não entrou em contradição quando ele diz, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, isso não seria caridade? O que vocês acham? O que eu disse lá na frente, logo no começo? Caridade e sentimento. Então, não adianta nada eu dar alguma coisa a alguém, mesmo que eu distribua todo o meu dinheiro a alguém, mas se eu não tiver sentimento, ou seja, o desejo de amenizar a dor do outro, não é caridade. Quantas pessoas chegam, às vezes, e pegam um monte de roupa que tem lá no guarda-roupa, faz alguns sacos e leva para uma instituição? Será que ela está fazendo caridade ou será que ela está se livrando de um monte de coisa que ela não usa, que está só atrapalhando lá o seu armário? É isso, caridade tem que ter sentimento, tem que ter empatia, tenho que me colocar no lugar do outro. Eu tenho que sentir, o desejo de amenizar o sofrimento alheio.
porque senão não é caridade. Pode ser filantropia. E caridade é diferente de filantropia, porque caridade envolve sentimento. Filantropia, embora seja importante, não tem sentimento. Joana de Ângeles diz assim, que a caridade requer como requisito imprescindível a fé. A filantropia, apesar de valiosa ajuda que realiza, independe da fé e não se caracteriza necessariamente pelo sentimento cristão. O que é fé? Vocês têm fé é crer? Só? É mais do que isso. Fé é compreender. Então, eu compreendo, diante da fé, a necessidade de ajudar o meu irmão. Aí envolve sentimento. Então, é preciso, tudo aquilo que fizermos pelo outro, de fato, envolver sentimento. E ele diz, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. O que seria o meu corpo para ser queimado? E não tivesse caridade. Muitas pessoas acabam se autoflagelando, ou então fazendo penitências. Às vezes vemos algumas religiões onde a pessoa começa a se cortar, a se chicotear, mas não é diferente a pessoa que sobe 80 degraus de uma igreja de joelho, fazendo ferida no joelho, andando não sei quantos quilômetros descalço, fazendo ferida nos pés. Isso é autoflagelo. Será que é isso que Deus espera de nós? O que Jesus disse quando alguém foi levar a oferenda ao altar? Vá e reconcilia-te com o teu irmão. Então, o que é mais importante para Deus? Será que é eu ficar ali me privando, às vezes, de comer algo que eu gosto, para mostrar a minha fé, a minha devoção? E é muito comum, né, agora entra a quaresma, as pessoas às vezes ficam 40 dias sem comer carne. Preferível você não comer carne porque você, de fato, não quer comer. Mas não comer carne porque eu vou me privar disso porque é algo que eu gosto. Tem gente que gosta, olha, eu vou ficar 20 dias sem comer chocolate, mas a pessoa é chocolatra. Ela vai sofrer porque ela gosta de um chocolate. Eu tenho alguém lá em casa que gosta de chocolate, que é chocolatra. Então, vai ficar 20 dias sem comer chocolate e morrer. Então, o que Deus espera que nós façamos? É comportamento. É preferível que eu vá lá me reconciliar com o meu adversário, com o meu irmão, né? Busque uma outra atitude do que ficar me privando de determinadas coisas. Não é isso que Deus espera que nós façamos. Deus espera que nós possamos sufocar as nossas más inclinações. É isso que Deus espera que nós façamos. E não nos privarmos de algo que, de fato, nós gostamos e que isso não vai nos fazer mal nenhum. Né? Se eu gosto de um chocolate, se eu gosto de comer alguma coisa e me privar disso, não é por aí, mas sim buscar domar, de fato, as nossas más inclinações. A caridade, ele diz, é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ou seja, a caridade ela deve trazer paz, resignação. E o que é resignação? Às vezes a pessoa acha que resignar-se e a resignação passiva. Aquela pessoa que cruza os braços diante da dor e diz, eu mereço. Não. Ninguém foi criado para sofrer. Não. Deus, ele dá oportunidades, ele não quer que soframos. Mas a resignação ativa. É aquela resignação que, mesmo diante dos obstáculos, das adversidades, eu arregaço as mangas e vou à luta. Deus nos deu algo importante. O que é? Inteligência. Para que nós possamos resolver os nossos problemas. Mas não ficar, ai meu Deus, se vitimizando. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo? Isso é se vitimizar. Nós temos que ter, de fato, uma resignação ativa. Eu estou passando por problemas, mas eu vou sair. Eu creio que eu vou sair. O que eu preciso fazer?
Vamos atrás, vamos buscar solução para aquilo que estamos passando. Isso sim é a resignação ativa. E ele diz que é preciso, né, a caridade tem que ser benigna, né? A bondade é sempre, porque tudo aquilo que é contrário ao amor, ódio, vingança, né, ciúmes, faz mal a quem? A quem sente. E esses sentimentos contrários ao amor podem, inclusive, trazer doenças. Nós chamamos de doenças psicossomáticas. O Júnior talvez possa até falar melhor disso do que eu. Doenças psicossomáticas. Mas nós sabemos, nós, quando nascemos ou reencarnamos, nós recebemos uma quantidade de fluido vital, que é o fluido da vida. Nós podemos perder esse fluido vital. De repente, se você tem uma depressão, que é uma doença, e como toda doença tem que ser tratada, se eu tenho uma depressão, pode haver um escoamento desse fluido. Por isso que a pessoa depressiva fica, às vezes, sem ânimo, não quer sair da cama, não tem vontade para nada. Por quê? Porque ela tem um escoamento desse fluido. Mas outras doenças podem se instalar também. Imagine quando enfrentamos um problema muito sério e não conseguimos sair dele, a gente pode ter uma diarreia, uma urticária, pode ter qualquer outro tipo de problema. E doenças mais graves ainda, né, podemos ter. Então, nós temos que buscar, né, eliminar de nós esses sentimentos contrários ao amor. Conquistar, né, a paciência, a resignação, saber esperar o momento certo para as coisas, não ficar se vitimizando. Então, a bondade, a nossa atitude do bem deve ser sempre. Assim também, como ele diz, que nós não devemos ser levianos, né? Porque a leviandade faz parte de pessoas muito orgulhosas. E nós sabemos que os dois grandes males da humanidade é o quê? O orgulho e o egoísmo, que nós temos que combatê-lo. Não existe outra forma de combater o orgulho e o egoísmo que não seja através da humildade. Então, não podemos, de fato, ser levianos, porque isso nos afasta de Deus, nos afasta da conquista do reino de Deus em nossos corações. E ele diz: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Ser indecente, como diz Paulo, é falta de caridade. Nós não podemos ser indecentes. Nós temos que ter dignidade, moral, ética. Jesus, quando esteve aqui, veio fazer o quê? Ensinar a vivermos em fraternidade, em irmandade. E a fraternidade, essa irmandade, é poder conviver com as pessoas, respeitando-as. E a pessoa, muitas vezes, quer levar vantagem. E levar vantagem passando por cima dos outros, até como um rolo compressor. Isso é indecente. O que não queremos para nós, não devemos fazer ao próximo. Aliás, devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. E ele fala, não busca os seus interesses, né, que é individualismo, o egoísmo, isso que de fato nós temos que combater. E vemos tantas pessoas dizendo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é o quê? Egoísmo. E nós temos que combater. Se não queremos para nós, não façamos aos outros. E também ele diz que não devemos nos irritar. Irritar é a melhor forma de perdermos a razão. Quando estamos irritados. Então, o que nós temos que fazer? Parar, esperar, respirar, para que a gente não tome uma atitude que venhamos a nos arrepender depois. Então, é ter paciência. Alguém aqui já perdeu paciência? Já? Não. Não perdeu. Sabe por quê? Porque a gente só perde aquilo que a gente tem. E quem que tem paciência aqui? Ninguém. Nós temos que conquistar a paciência. E quando nós a conquistarmos, não a perderemos mais. Então, é o exercício constante, é a paciência. E ele diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo tem sua hora. Mas nós não sabemos esperar. Queremos tudo o quê? Para ontem.
E temos que saber esperar a hora, esperar também, porque muitas vezes queremos algo, queremos muito alguma coisa que, em vez de nos ajudar, pode nos atrapalhar. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, nós temos que saber esperar, saber o momento certo, né, de podermos conquistar algumas coisas. E se não a conquistamos, é porque, de fato, não era para ser. E ele diz, buscar na sabedoria cristã sempre, porque é buscar os ensinamentos de Jesus, que nos são tão importantes para poder mostrar novos horizontes, mostrar uma vida de uma outra forma, buscar equilíbrio, buscar paz, buscar harmonia, que só os ensinamentos de Jesus, de fato, podem nos trazer. Jesus disse, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a verdade que Jesus traz, é a verdade do Pai, é a única verdade imutável, porque verdade não se muda. Através dessa verdade que Jesus trouxe, nós vamos nos libertar da nossa ignorância, porque ainda somos espíritos ignorantes, com possibilidade de nos libertar de nós mesmos. Aonde está o nosso maior inimigo? Em nós. E não existe uma luta mais difícil de travar do que essa que temos que travar conosco mesmo. E só os ensinamentos de Jesus, de fato, podem nos auxiliar a domar esse inimigo que trazemos dentro de nós. E ele diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, mas a maior desta é a caridade. Porque entre a fé, a esperança e a caridade, somente a caridade vai nos aproximar de Deus. Buscar o self divino, construir o reino de Deus em nossos corações. Então, a caridade, de fato, ela é fundamental para continuarmos a galgar os degraus da evolução. A fé, ela, como eu disse, tem que ser importante para alimentar o nosso desejo de fazer o bem, de fazer a caridade. Allan Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 5, diz assim, todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima. Qual que é a bandeira da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Caridade é o bem, é o comportamento que temos que ter para com os nossos irmãos. Outras religiões acreditam que a salvação está na fé, outros acreditam que está na igreja, outros acreditam em outras coisas, mas a doutrina nos diz que a caridade é que, de fato, vai nos ajudar a galgar esses degraus. Chico disse que se a doutrina espírita tivesse dito outra coisa que não fosse fora da caridade não há salvação, ele teria sido o primeiro a pular desse barco, a sair. Porque Jesus ele não veio fundar a religião. Jesus não disse, olha, vocês têm que ser espírita, católicos, evangélicos. Não, Jesus veio ensinar o amor. É o amor que Jesus veio nos ensinar. E para chegarmos ao amor, somente através da caridade, porque a caridade é o ato que deixamos fluir o amor. Porém, nós precisamos educar os nossos sentimentos, porque, como eu disse, caridade envolve sentimento. E sentimento é empatia, é compaixão, é se colocar na condição do outro. Porque se nós sairmos por aí, na rua, encontrarmos um irmão nosso, numa noite fria, dormindo no banco da praça, e não sentirmos nada, nós temos o nosso coração endurecido. Eu não sei aqui, mas lá em Araraquara a gente fala, tem um coração peludo. Nós temos que mudar isso. Nós temos que conquistar sentimento. Como eu gostaria que me tratassem se eu estivesse lá no banco da praça? Como eu gostaria que me tratassem se eu estivesse com fome e batesse na porta de alguém e pedisse comida? Se eu estivesse na rua e pedisse um dinheiro a alguém, qual seria o comportamento que eu gostaria que o outro tivesse comigo? Toma, vai embora, você tá me perturbando. Não, aqui meu irmão, vá comprar um lanche para você. Às vezes ele está precisando mais da sua atenção, do seu carinho, do que do dinheiro. É comportamento, de fato. Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos da alma. E às vezes não precisa muito. Eu disse a vocês que a depressão é uma doença.
E hoje, infelizmente, nós temos um número muito grande de suicidas no Brasil e no mundo. O Brasil, a cada 46 minutos, nós temos um suicida. No mundo, a cada 40 segundos, diz a Organização Mundial da Saúde. E a maior causa do suicídio é a depressão. E, às vezes, a pessoa ela está tão mal, ela precisa apenas de um ombro amigo, embora ela precise de médico, ela precise de medicamento, mas, às vezes, a pessoa está tão mal que ela precisa dividir com alguém aquilo que ela está sentindo. E, às vezes, as pessoas nos procuram e nós estamos com um problema, o que dizemos? Ah, resolve o problema, eu tenho o meu, vou eu resolver o meu. Isso é falta de caridade. Porque todo aquele que precisa de um amparo, de uma palavra, não custa que nós possamos ouvir. O que é o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida? A pessoa liga lá no 188 para poder dividir o que ela está sentindo, as suas dores, e, de repente, ela se sente mais leve. Pode evitar, inclusive, uma ideia suicida. Então, ouvir, saber ouvir, ter a paciência para saber ouvir, também é caridade. Chico Xavier, nós sabemos, né, da vida do Chico, da vida difícil que o Chico teve, desde criancinha, quando ele teve que morar com uma madrinha que o espetava lá com garfo. Né? Depois ele teve problemas de ordem física, doenças e tudo mais. Mas o Chico, ele sempre ajudava todo mundo. E quando ele começava a pensar, porque ele era humano, quando ele começava a pensar nos seus problemas e nas suas dores, o Emmanuel dizia, vai lá para a periferia. Por quê? Porque quando nós nos envolvemos com a dor do outro, nós esquecemos da nossa própria dor. Então, é saber estender a mão, é saber ouvir. Às vezes, como eu disse, um abraço, um olhar, um sorriso, já vai ajudar bastante os nossos irmãos. Então, caridade, como eu disse, é comportamento, é sentimento. Tem a caridade material, que é aquela que nós damos, a própria, o nome está dizendo, material, nós damos uma roupa, um dinheiro, um alimento. E tem a caridade moral, que é a paciência, é não ver os defeitos dos outros, é não apontá-los. Né? Tudo isso faz parte da caridade moral, que está ao alcance de todos nós, e não podemos ajudar através da caridade material. Mas a caridade tem que começar em casa. A família é importantíssima. Nós não estamos na mesma família por acaso, porque o acaso não existe. Então, meu pai foi o pai que eu precisei ter, a minha mãe é a que eu precisei ter, meus irmãos, meu marido, meus filhos. Então, é em casa que tem que começar a desenvolver sentimento, paciência e tudo mais. Aí depois eu posso sair também para ajudar os nossos irmãos lá fora. Na doutrina espírita e fora da doutrina espírita, nós vemos muitas pessoas que são exemplos de caridade. Nós vimos, por exemplo, um Mahatma Gandhi que se deu em holocausto, né, em sacrifício para poder ajudar aos seus irmãos e libertar a Índia, né, do jugo dos ingleses, sem arma, apenas com a palavra. Nós vemos uma irmã Dulce que doou-se aos carentes, quando ela fez de um ambulatório, ela fez um galinheiro, né, para poder atender aquelas pessoas necessitadas. Ela ajudou tanto que hoje, ela pelos católicos, é considerada santa, né? Santa Irmã Dulce. Nós vemos um Francisco de Assis que renunciou ao luxo e ao nome da sua família para poder ajudar aos seus irmãos, que foi um exemplo de humildade. Nós vemos uma Madre Teresa de Calcutá, quando um senhor chegou a ela e perguntou se ela daria banho num leproso por $1 milhão. E o que ela respondeu? Eu não. Eu só daria se fosse por amor, porque o importante não é o que se dá, mas é o amor que se dá. Então, esse, de fato, é a verdadeira caridade. Allan Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita cristão pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós erramos. Todos nós. Agora, o importante é reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer que muitas vezes, de fato, nós erramos, mas nos esforçarmos para nos melhorar, para domar as más inclinações.
praticar o bem. Portanto, meus irmãos, nós viemos nessa noite falar um pouquinho sobre Paulo de Tarso. Viemos falar aqui sobre o seu entendimento acerca de caridade. E o entendimento de caridade para Paulo caridade é comportamento, é atitude, é empatia. É fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Paulo entendeu Jesus. Por isso que ele consolidou o cristianismo. Por isso que ele levou o cristianismo a muitos lugares. E nós precisamos entender Jesus. E assim como Paulo consolidou o cristianismo, a doutrina espírita, que essa obra pedagógica veio ajudar a cada um de nós também a entender Jesus. Já dizia a professora Terezinha de Oliveira, lá de Campinas, para entender Jesus, precisamos conhecer Kardec. Conhecendo Kardec hoje também, nós também vamos entender um pouquinho mais de Jesus. Eu agradeço a todos, que Jesus possa estar em nossos corações. Uma boa noite, uma boa semana. Que bela aula de Paulo de Tarso. Muito obrigado, Sandra. Então, ela deu um passeio sobre a história de Paulo de Tarso, gente. Que bom, que bonito isso. Aliás, o filme é interessante, quem tiver chance de assistir, se não me falha a memória, é praticamente 1 hora de documentário. É isso, né? Você assistiu? É por aí. É muito bom, viu? É muito bom. Se diz, inclusive, que o cristianismo não teria a amplitude que tem se não fosse Paulo de Tarso. Haja visto a sua grande incursão que ele fez pela Grécia, um país politeísta. O que ele tomou de pedrada depois também, viu, gente? Depois vocês vão ver mais de uma vez, viu? Então, quem assistir isso, você vai até sentir um pouquinho das pedras, viu? Ela começou contando sobre Paulo e Estevão em relação a isso, e posteriormente houve o outro lado também da moeda, um aspecto interessante em relação à trajetória de Paulo. Outra coisa interessante são as cartas, né? Alguns acreditam, alguns pesquisadores, que as cartas seriam 4. Né? Ou seja, na verdade, 2 delas seriam inclusive desconhecidas, estariam em busca disso até hoje. Tomara que se ache. Se assim o for, nós vamos achar de muito bom grado. Sandra, obrigado por essa gentileza, por esse apreço, por distribuir esse conhecimento para nós. Certamente estamos saindo essa noite de terça-feira um pouco mais leves do que quando aqui chegamos. Que Deus a abençoe, guarde, ilumine, que leve o nosso fraternal abraço ao povo de Araraquara, a morada do sol. Meus queridos, vamos ter o trabalho de passes daqui a pouco. Vou pedir a todos que se mantenham em silêncio. Como todo trabalho de natureza espírita, começa com uma oração, terminará também com uma. Kesley, você pode dar uma mãozinha, querido? Venha cá, por favor, fazer uma oração de encerramento para nós. Pedir a atenção de todos um pouquinho, por favor. Bom, meus irmãos, vamos então fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo então por esses ensinamentos que tivemos na noite de hoje, conhecendo um pouco mais da história de Paulo de Tarso, e que possamos aplicar em nossa vida a caridade, a paz, que possamos levar para as pessoas que estão ao nosso lado um amor, um carinho, uma palavra amiga, um perdão, ou um pedido de perdão. Que possamos refletir nas nossas atitudes, que sejamos pessoas melhores a cada dia, que assim como um grão de areia, que de grãozinho em grãozinho ele vai preenchendo a praia, que esses grãos de aprendizado possam preencher nossa vida, que possamos levar a paz para a nossa casa, para os nossos lares, que tenhamos uma semana iluminada e que semana que vem possamos estar reunidos novamente em nome do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.